Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa disciplina de Ateliê de Projetos de Arquitetura 1. Iniciaremos agora essa nossa caminhada sobre o reconhecimento e a importância do projeto enquanto produção, enquanto produto da nossa disciplina e da nossa profissão. Conversamos um pouquinho na nossa aula atividade a respeito da relação da metodologia de projeto e do processo projetual. E a importância dessa nossa primeira aula é que nós saibamos reconhecer os conceitos que são básicos e inerentes à nossa produção projetual. Quando falamos sobre projeto, em qualquer escala, sobre qualquer temática, adotamos algumas condições e alguns critérios que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso projeto de uma forma assertiva e uma forma qualitativa. E essa é a estratégia de produzir bons projetos. Pensar em toda essa dinâmica, já que entendemos, que compreendemos que o processo de projeto não é linear, não é universal, não há uma regra metodológica que atende a todas essas distinções, a todas essas demandas, mas que possibilite aí o desenvolvimento de uma forma mais coerente e de uma forma mais assertiva. Vamos iniciar então a nossa aula. Para a nossa primeira teleaula, falaremos a respeito dos conceitos e estudos de projeto de arquitetura e urbanismo, em que nossa intenção sempre vai buscar conhecer e aplicar os conceitos de projeto arquitetônico, estão tentando aí amarrar a relação da teoria versus a prática, para buscar produzir projetos que tenham qualidades, que tenham eficiências projetivas. E para isso, para iniciar essa nossa discussão, a pergunta que eu faço para você é: de onde nasce o projeto? Se eu chegasse hoje e falasse para você assim: vamos iniciar um projeto de uma residência, de onde nasce esse projeto? De onde parte as condições? O que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso fazer como uma sequência lógica de projeto? Quais são as etapas que eu preciso cumprir para atender esse meu projeto com coerência? Dentro dessa discussão, é muito importante que a gente tenha clareza de quais são as condições, quais são as etapas e as necessidades da constituição desse projeto para garantir com eficiência e com produtividade todos esses elementos. Vamos ao quadro. Então, a pergunta é: de onde nasce esse projeto? Nós primeiro precisamos reconhecer que o projeto ele nunca está associado a uma planta, ou seja, a um material iconográfico, falando aí de um desenho técnico, de um desenho arquitetônico, que nós vamos conversar aí durante as nossas disciplinas. É importante que a gente entenda nesse momento que o projeto nunca vai estar vinculado apenas a um desenho. Ah, o projeto é um simples desenho, um simples esboço. Não. O desenho e a planta são as formas que nós conseguimos comunicar o nosso projeto. Quando falamos de projeto, nós precisamos ter a clareza de que está estabelecido numa linearidade entre a imaginação criadora, que, baseado no conhecimento cultural, então falando aí de um repertório cultural, e importantíssimo, relacionando e reconhecendo as técnicas que nos auxiliam à produção do nosso projeto, para que nós possamos tomar ciência, reconhecer instrumentos importantes, como o programa de necessidades. Então, nessa nossa primeira discussão, nós já entendemos uma condição bastante simples, que projetar nada mais é do que estabelecer o equilíbrio entre as artes e as ciências técnicas. Ou seja, falar aí sobre projeto é reconhecer essa linearidade que vai trazer essa abordagem de que o projeto precisa ser, sim, criativo, precisa, sim, ter uma bagagem qualitativa de produção, mas que também vai estabelecer essas características técnicas. Eu preciso saber projetar, eu preciso reconhecer quais são as importâncias, quais são as definições, quais são os parâmetros técnicos para conseguir que, paralelamente, caminhe o ato criativo e o ato técnico. E é aqui, nessa nossa primeira disciplina de projeto, que nós vamos buscar essa reflexão, vamos buscar esse raciocínio. A todo momento, eu convido você a pensar, ao avaliar um projeto, o que aqui é a razão desse projeto, a técnica desse projeto e o que é a emoção desse projeto, o que é o ato criativo, o que se colocou aí como soluções inovadoras, condições estéticas, o que amarrado a essas duas condicionantes gerou esse produto projetivo. Então, quando falarmos sobre a relação de projeto, jamais faremos o vínculo dele simplesmente com um desenho, simplesmente com um esboço, simplesmente com um croquis. Falar do projeto é estabelecer a sua relação de processo de projeto, é falar sobre a metodologia que nós adotamos para o desenvolvimento coerente desse projeto. E com isso, a gente inicia a nossa aula de hoje. O
primeiro processo projetual que a gente precisa entender é reconhecer algumas condições que são muito importantes dentro desse critério do projeto. Então, com isso, a gente precisa entender e reconhecer algumas condições que envolvem arquitetura e urbanismo. Vamos ao quadro. Quando a gente coloca em discussão as relações das aplicações desse projeto e a gente entende que ele não nasce absolutamente sem um estudo, ele não nasce sem uma condição, mas sim, ele precisa estar estabelecido num plano que a gente vai chamar de um plano de ideias, um plano de criação, nós precisamos reconhecer alguns pontos que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. E o primeiro deles é conseguir entender qual é a forma que nós buscamos a apresentação do nosso projeto de arquitetura e urbanismo. Então, quando estabelecemos essas condições, nós conseguimos veicular a forma como comunicamos esse nosso projeto. E o primeiro ponto dessa discussão é falar sobre o croquis. O croquis nada mais é do que um esboço que é realizado, na grande maioria das vezes, manualmente, mas nada impede que a gente faça esse desenvolvimento computadorizado, sem a preocupação, sem o rigor técnico. Então, não tenho preocupação com escala, não tenho preocupação com desenho técnico, eu estou simplesmente transformando o meu processo criativo em uma etapa de materialização, porque ele vai servir exatamente para essa etapa de criação de uma ideia inicial. Esse é um desenho que tem como base, que tem como objetivo dar o suporte para que nós possamos transpor para o papel a ideia que ainda está num plano mental de quem está criando e, posteriormente, para gerir aí o processo de comunicação entre a equipe e o cliente. Ou seja, dentro dessa condição, quando falamos do croquis, nós estamos formulando uma ideia que é básica desse edifício, que vai exigir muita criatividade, porque é aqui que a gente começa realmente a registrar as nossas soluções. E com isso vai desenvolver até obter um projeto que vai chegar lá na etapa final de um projeto executivo final, ou seja, o projeto que a gente vai falar aí de construção para esse edifício. E aqui cabe uma discussão bem legal, aqui cabe uma proposta muito importante de reconhecimento sobre a importância do croquis, porque é comum que ao iniciar o desenvolvimento do nosso projeto, a gente esboce, materialize alguns pontos, algumas relações muito chaves. Eu estou com um papel, estou idealizando ali uma habitação, eu começo a rasurar e rabiscar. Esse rabisco, ele já é uma etapa do seu processo projetual, porque esse rabisco, que no termo técnico nós chamamos de croquis, ele fala sobre a sua produção, ele fala sobre a forma como a gente consegue converter a nossa etapa criativa em um desenho ali materializado, então um processo de comunicação. Então imagine, é como se a gente estivesse tirando da nossa cabeça as ideias iniciais, transpondo para um papel para o desenvolvimento das etapas posteriores, até chegar na etapa do projeto executivo, que a gente vai falar aí no decorrer da nossa aula de hoje. Então o croquis é essencial para que a gente comece a iniciar esse processo, ou seja, vai ser aí o start inicial da nossa produção arquitetônica. Dentro dessa discussão inicial da relação do projeto, nós falaremos também sobre o conceito. Vamos ao quadro. O conceito arquitetônico, ele vai ter a intenção de interpretar o que seria o objetivo de unir a relação da função ou das funções que são decorrentes dessa atividade que vai ser exercida na edificação. Traduzindo, então, a gente pode dizer que o conceito vai ser o que vai traduzir, materializar as funções desse edifício. De uma forma mais simplificada, nós vamos reconhecer que o conceito arquitetônico vai ser a ideia inicial desse projeto, então vai ser a ideia que vai estar ligada a um processo teórico, mas que vai reconhecer os critérios da criatividade. Quando a gente fala da não teorização desse processo, a gente está falando, mais uma vez, sobre o processo de representação dos nossos projetos. Então, aqui, a gente entende que o conceito vai ser uma ferramenta absolutamente ligada às condições que nós estabelecemos aí do croquis. Grande parte dos conceitos que são desenvolvidos no decorrer dos projetos, e aqui cabe uma pesquisa, cabe uma avaliação de profissionais que já desenvolveram os projetos, busque obras referenciais, obras correlatas e entenda qual é a forma que foi materializado esse conceito, qual é o rigor que foi traduzido essa ideia inicial, tentando buscar a solução, a função, a adequação do projeto baseado nessas condições. O conceito, ele vem com uma ideia bastante simples de conseguir trazer uma base, um ponto inicial. Então, a gente vê aí no decorrente da história,
pontos importantes, como, por exemplo, Brasília, que faz a sua simulação baseado num pássaro, baseado num avião. Então, todas essas condições, elas vão sendo ditas a partir desse conceito, que parte dessa definição absolutamente criativa e que não tem nenhuma preocupação em cumprir o rigor técnico ainda. No entanto, quando a gente sai dessa relação do croquis e do conceito, é importante que a gente consiga materializar isso no partido arquitetônico. No partido arquitetônico, a gente entende que o motivo dele vai ser feito pelo projeto como ele vai ser executado. Então, quando eu penso no meu conceito e verifico a forma que eu vou trazer isso em solução, eu vou falar do meu partido. Então, a gente pode afirmar que essa é uma justificativa de ideia de projeto, que é expressa aí pelo meio, por exemplo, da sua volumetria, e que alguns autores vão defender que o partido vai ser o ponto de partida do projeto arquitetônico. Mas por que fala tanto que vai ser esse ponto de partida do projeto arquitetônico? Porque o partido na arquitetura ele vai ser compreendido como a ideia preliminar do projetado. E é com a adoção desse partido na arquitetura que nós vamos ter a essência, as informações, os ensinamentos de modo como a percorrer esse caminho que vai levar ao ato de projetar. E dentro disso é bem importante que a gente consiga ressaltar o porquê que nós falamos dessa relação de que o partido vai estar associado a essa primeira ideia de arquitetura, o primeiro arquitetar, porque é no partido, nessa etapa de partido, que nós conseguimos olhar para a solução criativa, que foi elaborada lá na etapa do croquis, na etapa do conceito, com a elaboração dos croquis, e agora a gente pensa no partido já unindo a relação criativa e a relação técnica. Por que a gente consegue traduzir o partido arquitetônico como uma ferramenta tão essencial para esse início da arquitetura? Voltamos ao quadro. Porque essa é a escolha dessa ideia preliminar do edifício que vai traduzir o que seria o ato criativo, que vai ser síntese e fruto da combinação dos diferentes conjuntos de ideia. Ou seja, é aqui que nós vamos ter as decisões que vão ser complementares e tomadas sobre os diferentes aspectos, buscando aí uma idealização em que a gente vai denominar aí como decisões de projeto. Por que a gente coloca tudo isso em discussão? Porque esse vai ser certamente um dos artifícios que são utilizados para que a gente desenvolva o partido é correlacionar as condições da natureza, por exemplo. É olhar para essa relação profissional e projetual que vai visar realmente a base de referência. Então, retomando um pouquinho, o conceito traz a relação criativa, o partido traduz esse conceito numa relação mais materializada, mais palpável, em que a gente começa a envolver a relação técnica dentro dessa discussão conceitual, dentro dessa discussão ainda imaginativa, ainda dentro de um processo criativo. E traduzir tudo isso em elementos que sejam possíveis de atribuir às arquiteturas na sua particularização, no nosso dia a dia, nós precisamos tomar como base um ponto muito importante, que são as obras referenciais. Os projetos referenciais fazem parte aí de um processo de projeto arquitetônico que vai ser muito complexo. E por isso nós precisamos entender que o projeto e a arquitetura e urbanismo não vai ser uma ciência exata. Jamais a gente vai falar que a arquitetura e urbanismo se enquadra nessa ciência exata. Ainda que a gente tenha profissionais que se apropriem de um mesmo procedimento, é possível que a gente tenha diferentes resultados e diferentes projetos. Por isso que a gente entende que cada um desses profissionais vão atribuir a sua relação, a sua situação de uma forma diferente. Quando colocamos a relação dos projetos referenciais, ou seja, as tomadas de ciência, o reconhecimento de todas essas produções, nós vamos deparar com algumas normas que são regulamentadoras, como a 13531, a 13532, que vão nos auxiliar e exemplificar o que a gente vai chamar de etapas para a elaboração do projeto de uma edificação e que vão utilizar também, a partir dessas NBRs, diretrizes para explicar essas etapas do projeto arquitetônico. O que é importante que a gente entenda que a gente não pode se esquecer, em momento algum, de trazer essa relação muito prática sobre a elaboração desse projeto baseado nessas normas regulamentadoras da ABNT. Sempre que você tiver dúvidas, você deve voltar e retomar a sua discussão e também utilizar aí o roteiro do IAB, que seria o Instituto de Arquitetos do Brasil, para orientação sobre as etapas de projeto. Por que a gente fala que esse momento das normas se enquadram nessa relação dos projetos referenciais? Porque é muito importante que a gente tenha como base os processos dos outros
outros profissionais para entender qual é a forma como eles elaboram, quais são as referências que eles tomam como definição e orientação projetual e ir desenvolvendo a sua forma de projetar. O que a gente não deixa de cumprir são essas condições básicas do que seria o conceito, do que seria o partido, mas cada profissional vai ter a sua particularização, o seu modo de projetar. Voltamos ao quadro. E aí, falar sobre essa relação referencial é entender que nós vamos ter alguns pontos importantes, algumas etapas importantes no desenvolvimento do nosso projeto, e é ele que vai nos dar base aí para a nossa conversa, nesse momento de discussão da nossa aula, que é conhecer um pouquinho sobre as etapas de projeto. Então, o que a gente fala sobre as etapas de projeto? Que a etapa 1 vai estar associada ao levantamento de dados para a arquitetura, a etapa 2 ao programa de necessidades da arquitetura, a etapa 3 ao estudo de viabilidade, a etapa 4 ao estudo preliminar, a etapa 5 o anteprojeto de arquitetura ou projeto de pré-execução, etapa 6 ao projeto legal e etapa 7 ao projeto para execução da arquitetura. Então, dentro dessas condições, o que a gente precisa ter a clareza de que a elaboração de um projeto, ela é e deve ser submetida a diferentes etapas, mas que para colher, para elaborar esse exercício, nós precisamos documentar todas essas etapas, registrar a nossa evolução projetual para que a gente possa elaborar e apresentar esse projeto, seja ele para a equipe de projeto, seja ele para o cliente. Por que aqui a gente começa a nossa discussão falando que não há uma definição única, uma rigorosidade de projeto, mas apresentando um caminho possível, um caminho palpável, adotado aí universalmente entre os profissionais da arquitetura, que fazem e elaboram as suas alterações, as suas adequações para propor a sua própria forma de projetar. Mas nesse momento nós conseguimos apresentar essa demanda do que se fala sobre as etapas de projeto e o que nós precisamos cumprir em cada uma delas. Para conseguir tornar tudo isso possível de compreender, nessa nossa aula nós faremos a segmentação dessas etapas e vamos conhecer, conversar a respeito dessas etapas, sempre com o raciocínio, com a reflexão de que não há um único caminho, uma única forma de produzir arquitetura. Aqui a nossa orientação é apresentar as bases de projeto, o que necessariamente a gente precisa apresentar para cumprir o nosso projeto com eficiência e com qualidade. Nesse momento da nossa aula falaremos a respeito do levantamento de informações ou levantamento de dados e a relação do programa de necessidades. O levantamento de dados para a arquitetura vai trazer vai trazer informações que vão ser buscadas por condições que vão trazer o cliente ou trazer essa relação mais próxima. Então, falar sobre levantamento de dados é buscar por informações do local onde a gente está projetando, as quais devem ser traduzidas em forma de projeto, como, por exemplo, conhecer aí sobre o terreno, sobre as considerações topográficas. Nessa etapa de levantamento de dados ainda, é essencial que a gente busque por informações da legislação municipal. É muito comum profissionais deixarem para fazer esse levantamento após o início da elaboração do estudo preliminar e que certamente gera retrabalho porque nós precisamos ter as bases, as diretrizes anterior ao início da materialização do nosso projeto. Buscar sobre os aspectos climáticos, então orientações norte-sul, direção e sentido dos ventos predominantes, então reconhecendo aí o que a gente vai falar sobre essa base de informações do terreno. É preciso também que a gente entenda que a arquitetura está voltada para uma ótica subjetiva, então eu preciso buscar pelos aspectos que vão ser perceptivos. Então, presença de odores específicos, elementos sonoros, a questão da paisagem, todas essas condições são ferramentas que vão estar muito vinculadas, que vão estar muito coerentes na nossa discussão quando nós colocamos esse elemento de vivência presente. Então, é sempre bom que, quando possível, você vá visitar esse terreno, você conheça essa relação com o entorno para conseguir promover a melhor relação com os aspectos perceptivos. Além disso, verificar a presença ou não de edificações nesse terreno, buscando informações sobre demolição ou não. Buscar informações sobre áreas de construção, número de pavimentos, uso atual, características arquitetônicas e construtivas, caso a gente tenha aí uma base relacionada a essa nossa produção. Então, quando a gente fala levantamento de dados para a arquitetura, certamente estamos traduzindo todas essas informações e olhando para um instrumento nosso de projeto, que é olhar para esse terreno. Mas falar sobre levantamento de arquitetura, de dados para a arquitetura, não é falar somente sobre o terreno, mas é também reconhecer as necessidades
do nosso cliente. É nesse momento que a gente se familiariza, se cria um vínculo com o nosso cliente, estabelecendo o que a gente vai chamar de um briefing projetual, em que eu preciso já ter um roteiro, um checklist de informações base para a minha produção, e isso a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa carreira profissional, em que nós vamos tendo um pouquinho mais de experiência e vamos sabendo já qual é o caminho que nós vamos direcionar para esse briefing, e com esse briefing levantar o máximo de informações com o meu cliente, porque aí eu fecho a base de levantamento de dados. Eu tenho informação sobre o meu terreno, sobre o meu edifício, ou seja, qualquer o meu objeto de inserção, e tenho as referências, as informações sobre o meu cliente e sobre o meu usuário. Para daí sim a gente poder discutir e reconhecer a importância de uma ferramenta que nós vamos ouvir inúmeras vezes durante esse trajeto de projeto, que é falar sobre o programa de necessidades. O programa de necessidade de arquitetura vai estar vinculado a uma condição bem genérica, mas também muito minuciosa. Porque o programa de necessidades, ele fala sobre o conjunto de necessidades que são funcionais e correspondentes à utilização do espaço interno e da sua divisão em ambientes. Ou seja, eu começo a perguntar para o meu cliente quais são os usos, quais são as necessidades que precisam estar atribuídas nesse local. A partir do programa de necessidades, eu consigo buscar pela organização dessas informações. Então, como que eu consigo organizar todos esses dados e traduzir todos esses elementos de acordo com o uso ou de acordo com a sua necessidade? E aí, a NBR 13531 vai falar que esse programa arquitetônico vai determinar as exigências de caráter prescritivo, de desempenho, ou seja, as necessidades, as expectativas do usuário a serem satisfeitas pela edificação que será concebida. Ou seja, eu entendo que o programa de necessidades elaborado lá no início do nosso processo de concepção projetual, ele vai ser uma ferramenta de verificação ao final do nosso projeto. Quando a gente finaliza o estudo, a gente retoma o programa de necessidades e verifica se todas as exigências e necessidades do cliente foram cumpridas de acordo com o que foi pré-estabelecido no início do nosso processo. Voltamos ao quadro. Ainda falando sobre o programa de necessidades, é importantíssimo que nós tenhamos a consciência de que ele é fundamental para a importância do desenvolvimento do nosso projeto. E eu falo mais, que ele vai ser estabelecido e reconhecido como um documento em que nós elencamos todos os requisitos, as exigências, as funções e que posteriormente vão ser materializados numa solução formal. Ou seja, depois de todas as informações elencadas nesse documento, eu consigo organizar esse panorama de produção para que a gente consiga traduzir isso em soluções formais. E aí, a exemplo de algumas condições, algumas dicas, para a elaboração do nosso programa de necessidades, nos colocamos aí em perguntas que são muito simples. Então, quais são as atividades que deverão ser desenvolvidas nessa edificação? Quantas pessoas utilizarão o local? População é uma fixa, é variável? Nós temos usuário diariamente ou nós temos usuários que são flexibilizados? Qual é a relação entre o usuário e a edificação? Qual é a expectativa do cliente quanto ao usuário? E aqui, quanto ao projeto, perdão. E aqui é uma condição muito importante porque a gente divide em dois grandes momentos. Um momento que a gente vai chamar o cliente e um momento que nós vamos chamar o usuário, que nem sempre são as mesmas pessoas. Qual é o recurso disponível para a construção da edificação? É importante que a gente saiba, em condições financeiras, qual é a apreensão, qual é o objetivo desse cliente quanto ao gasto e ao investimento na sua edificação. Qual é o local destinado a essa construção? Qual é a legislação incidente sobre esse projeto e demais informações que sejam aí coerentes à nossa produção. Por que a gente fala isso? Porque o programa de necessidades, ele vai ser dividido em 5 pontos principais. Um primeiro ponto que vai falar aí sobre as informações necessárias à concepção arquitetônica dessa edificação, ou seja, o que nós vamos precisar entender como nome, número, dimensões, ambientes, a relação de espaços e exigências de número, de idade, de permanência desse usuário em cada ambiente. Ou seja, eu vou falar aqui que a etapa 1 é reconhecer para quem estamos projetando e onde estamos projetando. Quando passamos para a etapa 2, nós reconhecemos as características que nós vamos nomear como características funcionais. Ou seja, pensar na ocupação dessa edificação, na capacidade, nos movimentos, nos fluxos e períodos. Então, reconhecendo aí
quais seriam essas condições. A terceira etapa vai falar sobre características, dimensões e serviços dos equipamentos imobiliários. E aqui a gente começa a discutir uma ferramenta que vai ser muito importante para nós durante o desenvolvimento de todos os nossos projetos, que é falar sobre a relação do layout. Como quarta tarefa, falaremos sobre as exigências ambientais, ou seja, pensar aí na relação de desempenho associado aos climas locais, às características do local de inserção. E como quinto e último panorama, falaremos sobre as instalações especiais, já pensando na relação dos projetos complementares, que vão nos dar aí bagagem, vão nos dar base aí para a nossa produção. Então, esse também é um ponto muito importante que a gente tenha clareza, que olhar para o programa de necessidades é olhar para o processo de projeto como um todo e reconhecer a importância de cada uma dessas etapas que vão nos dando diretrizes, que vão nos dando encaminhamento para a produção do nosso projeto. Com todos os levantamentos de dados elaborados, com todas as informações, matrizes, dentro desse desenvolvimento de projeto, eu inicio o meu processo de concepção. É agora que eu saio num processo ainda bastante intuitivo, em que eu estou elaborando, materializando, sem rigor técnico as minhas produções por meio do conceito e do partido arquitetônico, levanto essas informações no programa de necessidades, seja do cliente, seja do usuário ou do local ao qual estamos planejando esse nosso projeto, e aí entramos na discussão que vai envolver as relações mais técnicas. É aqui que nós começamos o desenvolvimento do nosso projeto sobre uma ótica mais técnica. O primeiro deles, então, é falar sobre o estudo de viabilidade na arquitetura. O estudo de viabilidade nada mais é do que a gente conseguir garantir uma análise documental e técnica da viabilidade dessa edificação. Ou seja, se é viável economicamente a construção da edificação ou não. Esse projeto auxilia principalmente essa relação da possibilidade ou não desde os levantamentos de dados, para que a gente possa elaborar o programa de necessidades e basear aí todas essas informações nos documentos que são específicos ao entendimento do estudo de viabilidade. Então, você, no seu desenvolvimento de projeto, começa a se particularizar com a possibilidade de elaborar um estudo de viabilidade ou não. A forma de registrar e as normas, as NBRs, nos orientam como registrar essa etapa, principalmente quando o nosso cliente, por exemplo, é uma construtora ou uma incorporadora, em que precisamos aplicar, reconhecer e apresentar o estudo de viabilidade. Ou seja, eu transformo todo aquele meu estudo base em possibilidades de utilização desse espaço. E aí, junto com a cadeia financeira, nós conseguimos verificar se é possível ou não, se é viável ou não a execução desse projeto. Mesmo que você não vá desenvolver essa etapa em todas as escalas do seu projeto, é importante que você vá realizando essa análise, ainda que intuitiva, sobre a questão do investimento e versus a relação do custo-benefício. Então, é importante que você verifique se o que vai investir, o seu cliente, o seu usuário terá benefício e conduzir isso com ele de uma forma mais assertiva, deixando tudo isso muito claro. Para que aí a gente passe para a etapa do estudo preliminar. Na etapa do estudo preliminar, é o momento que a gente começa a converter a ideia inicial do projeto, e agora falando já do projeto. Então, a gente já está estabelecendo uma volumetria, uma definição de planta, uma definição de layout, falando sobre essa relação já mais aprofundada do que a gente vai chamar de um detalhamento técnico e construtivo. Então, nesse momento, a gente vai ter as primeiras decisões projetuais que vão falar sobre dois pontos principais, que seria as relações formais e as relações funcionais de projeto. E agora que eu começo a configurar o meu projeto. E aqui é legal que a gente tenha a ciência sobre esse estudo preliminar e a forma como a gente vai reconhecer essa proposta, reconhecer esse produto, que grande parte dos profissionais da arquitetura, que inicialmente desenvolviam um estudo preliminar a nível de 2D, ou seja, plantas bidimensionais, agora elaboram esse estudo preliminar já no movimento tridimensional. Então, já estudando a relação das decisões, de implantação, de planta, pensando nessa volumetria. E cabe a você avaliar qual é a sua forma de projetar, qual é a melhor forma que você obtém melhores resultados. Voltamos ao quadro. Então, no estudo preliminar, nós vamos falar sobre a relação e a entrega de algumas etapas muito importantes. E a primeira delas é falar sobre a planta geral de implantação.
Essa planta geral de implantação vai falar sobre essa edificação inserida no terreno, a qual a gente já levantou todas as informações, já temos dados para a elaboração desse projeto, para que nós possamos entender recuos, relação com piscina, estacionamento, orientação solar e demais informações. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas ferramentas no desenvolvimento da nossa disciplina. Outro ponto importante no estudo preliminar é que já falamos sobre as plantas baixas do pavimento. Então, aqui que a gente fala sobre a compartimentação e a organização interna dessa obra com as informações necessárias. E aqui eu sempre falo que falar das plantas baixas é estabelecer a relação do layout. O layout é uma ferramenta muito importante porque a gente fala da área construída junto com os mobiliários para que a gente possa estudar essa vertente tão importante na arquitetura que é trazer a relação da circulação como solução de projeto. Dentro disso ainda, o que nós vamos entender? Que é preciso estudar e elaborar a planta de cobertura. Toda vez que falarmos sobre a relação da planta de cobertura, estamos falando sobre essa ferramenta que é o telhado. Então, falar sobre a planta de cobertura já é definir a nível vertical as soluções de telhado, de laje, de terraços, ou seja, os volumes que vão ser externos a essa edificação que foi desenvolvida aí na etapa das plantas de edificação. E aí nós também elaboramos a relação dos cortes longitudinais e transversais, que vão ser a representação nesse plano vertical, para que nós possamos ter a verificação de altura de pé direito, de circulação vertical, por exemplo, com a alocação da relação das rampas, dos elevadores, e trazer soluções já a nível vertical. E, por fim, falamos da relação das elevações e das fachadas, que vão representar também esse plano vertical, mas agora não cortando esse plano, mas uma vista absolutamente externa, falando aí sobre as decisões de volumetria. O estudo preliminar é o momento em qual fazemos o projeto de estudo e materializamos esse desenho numa ideia inicial de projeto. Essa é a etapa que é destinada à apresentação do projeto para a equipe e para o cliente. A aprovação dele ou as modificações dele vão ser necessárias nessa etapa. Por que a gente coloca tanto esse elemento de discussão? Aqui nós estamos fazendo uma discussão baseada na NBR. E é importante que você tenha cuidado sobre a quantidade de materiais gráficos que você desenvolve nessa etapa de estudo preliminar, porque é nesse momento que o seu cliente vai validar ou invalidar o seu projeto. Então, é nessa etapa que você vai desenvolver o seu produto, apresentar para o cliente, apresentar para a equipe de projeto, para a equipe de obras e reconhecer quais são os problemas e as interferências. Porque dentro desse contexto você consegue promover mudanças, promover novas soluções, sem que você tenha gastado um enorme tempo para a produção desses materiais, dessas peças gráficas, e tenha que retomar a essa correção. Quando saímos da aprovação do estudo preliminar e entramos na relação do anteprojeto, nós já vamos para um projeto mais definido, porque lembra lá que a gente definiu o nosso projeto na etapa do estudo preliminar. Agora, o que acontece? Na etapa de anteprojeto, nós conseguimos traduzir todos esses nossos elementos em plantas reais, como planta geral de implantação, planta de terraplanagem, cortes de terraplanagem, planta de pavimento, planta de cobertura, os cortes longitudinais e transversais, as elevações ou fachadas e os detalhes dos elementos construtivos da edificação. Ou seja, agora estamos falando de uma produção absolutamente voltada para um rigor técnico. Ainda no anteprojeto, nós vamos falar sobre materiais que vão ser também textuais, como memorial justificativo da edificação e memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção. Ou seja, é aqui que eu começo a traduzir todo esse meu projeto em um produto absolutamente técnico. Eu saio de toda aquela discussão criativa que foi lá vinculada até o estudo preliminar e começo a desenvolver um produto absolutamente técnico a partir do anteprojeto. Porque do anteprojeto, caminhando aí para o projeto legal e para o projeto executivo, nós estamos apenas traduzindo aquela nossa ideia criativa em soluções técnicas projetuais. E ainda falando sobre a relação das etapas de projeto, entramos na discussão sobre o projeto legal e o projeto executivo. Nesse momento, nós já temos o estudo preliminar validado, a elaboração do anteprojeto, que nós já nos aprofundamos nos desenhos gráficos, e agora a gente vai dar um passinho adiante. Sempre pense nas etapas de projeto como uma escada. Eu vou cumprindo cada um dos meus degrauzinhos e a partir do aceite desse degrau anterior, eu vou para a próxima etapa, para reduzir as incidências de retrabalho, que é o que nós vamos conversar aí durante
durante a nossa disciplina. Vamos ao quadro. O projeto legal de arquitetura é o que a gente vai nomear aí como anteprojeto. Então, a gente já fez e elaborou esse anteprojeto. Só que agora, o projeto legal, ele vai para uma etapa direcionada ao que a gente vai falar sobre as normas técnicas e com informações técnicas que são necessárias para aprovação nos órgãos competentes do local em que ele está inserido. Ou seja, se é uma obra residencial, a gente vai fazer a aprovação na prefeitura. Se é uma obra comercial, nós vamos fazer a aprovação na prefeitura, no corpo de bombeiros, na vigilância sanitária, trazendo atendimento ao que a gente vai chamar aí de exigências legais. E por isso que ele é uma etapa separada desse projeto. Com isso, com a aprovação desse projeto, a gente vai conhecer um documento que é o alvará ou as licenças. Então, apenas com a aprovação desse documento é que nós conseguimos ter a autorização para o início da construção do nosso projeto. Então, a etapa de projeto legal é uma etapa muito importante que vai falar sobre soluções voltadas às relações dos órgãos públicos. A etapa de aprovação do projeto arquitetônico é a etapa do projeto que a gente vai chamar aí de projeto legal. Então, vai estar associado aí aos diferentes órgãos competentes. Esse conjunto de exigências que compõe o projeto para apresentação desse projeto legal vai variar de município para município. E esse é um ponto muito importante, porque é preciso que sempre você levante as informações base, as suas referências projetuais para elaborar esse projeto de uma forma assertiva, elaborar esse projeto de uma forma funcional. Ou seja, é dentro de todo esse desenvolvimento que você precisa, inicialmente, trazer esse projeto legal para a sua vivência, trazer a sua discussão de uma forma efetiva, de uma forma qualitativa, buscando o máximo de informações que você deve cumprir. Então, meu convite é, vou elaborar um projeto na cidade de São Paulo. Entre no site da Prefeitura de São Paulo, entre na diretoria de aprovação de projetos, de loteamentos, e vai reconhecer quais são as características e quais são as exigências daquele determinado local. Porque isso nos auxilia a ter essa base, a ter esse produto mais claro. Porque eu pego o meu anteprojeto, traduzo ele num projeto legal para garantir a aprovação, ou seja, para garantir a compreensão e o entendimento dos órgãos competentes no desenvolvimento desse nosso projeto. Vamos ao quadro. E aí, chegamos numa etapa importante, que é a etapa de execução. Então, todas as vezes que colocarmos o processo de projeto a nível de execução, vamos chamar ele de projeto executivo. Essa etapa a gente tem como base, mais uma vez, o anteprojeto, já que a gente já resolveu grande parte das nossas condições, e aí nós estabelecemos a relação dessa execução. Aqui a gente vai chamar já a equipe complementar, então, os engenheiros complementares, os profissionais que desenvolvem os projetos elétricos, hidráulicos, estruturais, para que a gente consiga elaborar uma distinção entre esses elementos. Então, todo mundo senta ao redor desse projeto para definir as melhores soluções. A partir dessas soluções, a gente tem uma representação final dessas informações técnicas, já a nível de detalhamento, a nível de execução da obra, para que a gente consiga converter todos esses elementos dentro de um processo de produção. Por que a gente coloca que é nesse momento do anteprojeto, é nesse momento do estudo preliminar, do estudo de projeto executivo, junto com o anteprojeto, que nós vamos traduzir essa relação de projeto executivo junto com os projetos complementares, nós vamos chamar de uma atividade que vai ser nomeada aí para nós de como compatibilização. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse momento, nós vamos olhar e sobrepor todos os nossos projetos, então os projetos que vão ser arquitetônico, hidráulico, estrutural, elétrico, colocá-los sobrepostos para verificar as interferências. Será que o pilar está no local adequado? Será que a infraestrutura elétrica está atendendo às relações que são previstas em layout? Será que as condições hidrossanitárias estão levando em consideração as decisões de projeto arquitetônico? E a partir disso, nós conseguimos solucionar os nossos projetos. Por que é importante reconhecer essa relação das etapas de projeto? Porque nós somos os gestores, nós somos os responsáveis por produzir projetos com qualidade e somos responsáveis por gerir toda essa equipe que está em volta aí desse nosso processo projetual. Chegamos, então, à nossa primeira SP da aula de hoje. Traduzindo todas essas informações que levantamos na primeira etapa da nossa aula, é importante que a gente trabalhe aí com um case, com um caso real dessa discussão, para que a gente consiga materializar todas essas informações bastante teóricas, bastante técnicas para o desenvolvimento do nosso projeto. Vamos ao quadro.
Imagine agora que você foi contratado para fazer um projeto comercial de uma loja de um shopping. Um projeto bastante difícil, tem bastante particularizações, bastante condições aí a serem elaboradas que vão atentar aí a detalhes que são distintos. Trata-se de uma franquia de livraria com um café. Será que as etapas que você tem que percorrer para o desenvolvimento de projetos são as mesmas que a gente veio discutindo? Quais são as informações que você deve procurar para que sejam especificadas para esse determinado projeto? O partido arquitetônico vai ser relacionado com o ambiente interno da obra ou também é apenas uma questão formal, estética e externa? Da mesma forma que o desenvolvimento de um projeto comum, você precisa olhar para o projeto comercial com o mesmo olhar, ou seja, nós vamos falar sobre essa relação de atribuir as mesmas fases. Lembre-se que a gente tem a BNT que nos orienta essa relação aos procedimentos de cada uma dessas etapas, mas nós vamos traduzir todos esses nossos projetos dentro da mesma vertente. O que isso quer dizer? Que, primeiramente, é preciso que a gente analise o local, independente se é uma obra dentro de um shopping center ou numa área externa. Nesse caso, a gente está falando sobre o shopping e aí você pode se questionar, como é esse espaço? É um shopping fechado? É um shopping aberto? Tem área de passeio descobertas? A loja que fica na extremidade do local? Como é o acesso ao estacionamento? Analise qual é a metragem para a implantação da loja e não se esqueça de verificar também as relações de orientação solar por meio do posicionamento do norte. Essas e outras perguntas vão ajudar você a organizar primeiramente o problema que você tem em mãos. E esse é um ponto bem importante porque a gente começa a traduzir a relação do nosso projeto sempre com um problema. Para eu conseguir garantir a solução adequada, eu preciso primeiro problematizar o meu projeto. O que é isso? É olhar para todas as dificuldades, para todos os parâmetros e todas as condições e tomar como base toda essa produção para o desenvolvimento correto, para o desenvolvimento coerente da minha produção arquitetônica. Então, o primeiro passo para a elaboração do meu projeto é problematizá-lo. Quando eu sei qual é o meu problema e conheço o meu problema, eu saberei resolvê-lo. Voltamos ao quadro. Posteriormente, será necessário que você colete as informações do produto que a loja vai vender. Então, a gente já sabe aí que é uma livraria e que é um café. E com isso, vai se questionar sobre quais são os produtos. E a partir desses questionamentos, você vai elaborar uma listagem dos espaços. O que seriam essas listagens do espaço que a gente conversou? Começar a estruturar o que a gente está chamando aí de programa de necessidades para abrigar as atividades que vão acontecer nessa loja. O partido do projeto pode ser relacionado com o ambiente interno da obra e que vai referenciar sempre a identidade da empresa. E isso é uma condição bem importante quando é projeto comercial, porque a gente vai estar falando sobre muitas associações que vão caminhar aí com o marketing. E quando a gente fala sobre o marketing, a gente vai estar preocupado com a identidade dessa obra comercial e por isso esse detalhe tão importante. Bem como a criação desse espaço interno. Para isso, você deve definir o formato dos espaços, a organização, a composição e também trazer essa discussão de entorno que é tão importante para esse nosso espaço. Lembre-se que trata-se de uma loja de shopping e é preciso buscar por informações que sejam específicas, que é aquilo que a gente falou lá sobre a legislação do local e as especificidades do centro comercial, metragem mínima, pé direito mínimo, as questões de áreas administrativas, área de lazer para funcionários e outra coisa importante que é reconhecer a infraestrutura do local. Então, onde eu tenho acesso de água, de energia, como que eu faço a distribuição para esse meu espaço, como que eu caminho com toda essa produção de uma forma mais efetiva, de uma forma mais real. Aconselho você a pesquisar referências de livrarias. E aqui é um ponto-chave para essa nossa aula de hoje. Olhe para as análises de obras correlatas. Olhe para as obras referenciais com a condição de traduzir, de refletir, de buscar bagagem para a elaboração do nosso projeto. Falando aí sobre esse funcionamento de qual é esse produto, então a livraria é dentro de um shopping com um café, e falando também sobre a relação da organização desse espaço, atendendo às relações dos usuários e dos clientes. Então, com isso, para iniciar o seu processo, seu produto de projeto, é importantíssimo que você consiga traduzir toda essa relação a nível projetual. Então, para conseguir traduzir isso, eu problematizo a minha situação e
pesquiso referências. E por isso que a análise de obra correlata é tão importante. O quanto eu preciso olhar para as produções que já foram executadas por outros profissionais, as boas e as ruins soluções, então quando a gente olha também pelas potencialidades e fragilidades, buscando sempre compreender qual é a importância do processo de projeto dentro dessa obra. O que foi definido em cada uma das etapas, quais foram as soluções que foram adotadas que trouxeram essa resposta que você vai avaliar se foi adequada ou não à produção projetual. Chegamos no nosso momento de interação. Nesse momento, eu convido você a encaminhar dúvidas, encaminhar contribuições e realizar uma breve reflexão que vai trazer qual é a importância da correta representação gráfica da arquitetura para a compreensão do cliente. Eu retorno em breve para que a gente possa conversar a respeito dessa questão.
Uma contribuição muito importante que tivemos nesse momento de interação e é reconhecer exatamente esse processo de reflexão que o desenho e a certa comunicação, a certa representação dos nossos projetos comunica o nosso projeto com assertividade. Se não realizamos uma representação coerente, uma adequação de elementos, de instrumentos que vão facilitar essa nossa proposta de produção, é quase que certo que a gente não tem a comunicação correta. Lembrando aí que o nosso desenho é a forma como comunicamos todo esse processo, todas essas etapas que viemos aí discutindo nessa primeira parte da nossa aula, para conseguir traduzir isso num objeto arquitetônico, para traduzir isso num produto eficiente. Então, sempre que falarmos sobre a representação, é falar sobre essa solução de condição de comunicação para esses nossos projetos. Dessa forma, encerramos o nosso primeiro momento de interação da aula de hoje. Nesse momento, é chegada a hora de falarmos sobre o projeto arquitetônico. Entender sobre esse produto, já que falamos sobre as etapas e os processos que são orientados à nossa produção, é entender e reconhecer algumas condições que são históricas, que são colocadas para nós como repertório de produção projetual e que vai nos auxiliar a entender e compreender qual é a forma, qual é o raciocínio que devemos ter para a elaboração do nosso projeto. Vamos ao quadro. O ponto principal para essa nossa discussão é estabelecer essa tríade vitruviana. Então, esse é um elemento que é amplamente conhecido por nós, arquitetos e urbanistas, e que deve ser sempre aprofundado, revisado, atualizado, que é o que a gente vai chamar aí da tríade vitruviana ou triângulo de Vitrúvios, que é colocado para nós sobre a discussão do arquiteto romano Vitrúvios, que organizou os pontos principais e os eixos de estrutura e de equilíbrio da produção arquitetônica. Entre essa relação, a gente vai definir 3 pontos principais. Um que nós vamos chamar de firmitas, um segundo que nós vamos chamar de utilitas e um terceiro que nós vamos chamar de venustas. O que significa toda essa abordagem? Sempre é importante que a gente entenda que quando falarmos sobre a relação das firmitas, estamos falando sobre a produção, sobre a matéria. Então, a forma como a gente consegue converter todos esses elementos num produto. Quais são os materiais, quais são as soluções arquitetônicas, quais são os elementos que envolvem a nossa produção. Quando falamos sobre as utilitas, nós vamos falar sobre o uso dessa edificação. Qual é a função, qual é a forma como organizamos essa edificação, qual é a funcionalidade dela dentro desse espaço. E quando chegamos nas venustas, vamos falar sobre as condições de estética. Então, é aqui que a gente vai tratar a relação da beleza. E é esse equilíbrio, é esse ponto entre esses 3 eixos, essas 3 vértices que vão equilibrar e vão nos dar a bagagem, a qualidade desse produto arquitetônico. Ou seja, em toda construção nós devemos levar em consideração a sua solidez, a sua utilidade e a sua beleza. Essa afirmação é válida para que a gente analise o que nós vamos chamar de uma arquitetura eficiente. Isso é, aquela que vai apresentar uma estrutura adequada, que corresponde à função a qual é designada e que inova na sua volumetria externa. Traduzindo tudo isso, eu preciso pensar nas formas como eu torno o meu projeto real, então pensando aí nas relações muito práticas das firmitas, a partir do uso e da função, que é isso que é definido nessas nossas etapas iniciais, por que eu estou projetando aquilo? Associada aí às utilitas, mas a nossa responsabilidade, enquanto produtores de projeto, falar sobre a relação da estética. Quando nós projetamos alguma coisa, nós estamos pensando na solução arquitetônica coerente. Está dentro da nossa capacidade, da nossa habilidade, traduzir todos esses elementos com beleza, com qualidade, com destreza, que é isso que vai diferir todo esse nosso processo produtivo. É isso que vai trazer a técnica, a relação do uso e as condições da estética na nossa produção. Voltamos ao quadro. E com isso nós vamos entender sobre uma ótica mais prática ainda, as soluções que vão envolver a relação da divisão desse processo de concepção de projeto. Então eu sempre vou estar trazendo essa ponte da tríade vitruviana. Então vou estar falando aí das inspirações iniciais, da etapa de preparação, da incubação, da reflexão da ideia, das condições de iluminação e por último a gente vai falar aí sobre a relação da verificação. O que isso quer dizer? Que eu vou estar sempre trazendo a análise inicial das minhas produções projetuais e elaborando o meu processo de síntese. Então, o processo meu de síntese vai estar associado ao projeto.
É aqui que eu consigo traduzir todos esses elementos de projeto dentro de uma solução. E essa síntese ela vai trazer relação com a minha avaliação, porque eu preciso olhar para essa funcionalidade, eu preciso traduzir esse elemento de uma forma funcional e conseguir mensurar tudo isso. Então, a ABNT 16636 fala sobre alguns pontos importantes. Um primeiro ponto que vai envolver a relação da preparação, em que nós estamos falando do levantamento de dados, do programa de necessidades e estudo de viabilidade. Um segundo momento que fala sobre a iluminação, em que a gente traduz toda essa discussão num estudo preliminar. E um terceiro momento que a gente está falando sobre a verificação. Então, o anteprojeto, projeto para licenciamento, projeto básico, projeto executivo. Essas três fases em que a gente consegue estabelecer essas condições que vão estar vinculadas aí à relação da análise, da síntese e da avaliação, que é o que qualifica as minhas soluções de projeto. E agora a gente vai começar a reconhecer quais são essas ferramentas de projeto e quais são essas características que devem ser evidenciadas em cada uma dessas etapas. Então, a primeira delas é falar sobre a planta de locação ou planta de implantação, que nós vimos que o início dela, de desenvolvimento dela, está lá no estudo preliminar, que ela caminha para o anteprojeto, para uma maturidade de projeto, porque vai ser a planta que nós vamos chamar de planta de locação, em que a gente fala que é o ponto de partida, em que a gente faz a locação da construção no terreno. Então, é o momento que a gente faz essa correlação entre o terreno e o edifício. Escalas usuais para elaboração desse projeto, 1 para 100, 1 para 200, e em caso de terrenos maiores, a gente está falando aí de uma escala, por exemplo, na 1 para 500. É o quê? Traduzindo isso, uma vista superior externa à edificação, então eu não estou passando nenhuma linha de corte interno a esse edifício, que vai indicar a posição da construção dentro do terreno, além de mostrar os muros que limitam esse local, a calçada, os passeios, os recuos e demais informações que são importantes aí para a produção. Um bom exemplo disso é esse exemplo aqui que nós temos. Então, eu tenho as cotagens que vão estar falando aí das dimensões desse terreno, a localização dessa minha edificação dentro do meu lote, a relação dos acessos, da alocação das áreas externas, e aí a planta de implantação também serve bastante para a produção de paisagismo, para que a gente consiga ter o máximo de informações para o desenvolvimento correto desse projeto. A planta de locação e a planta de implantação é diferente da planta de situação, que é a planta que é amplamente utilizada, principalmente na aprovação dos órgãos oficiais, e que vão conter informações sobre a localização desse terreno. Ou seja, vai indicar a forma e as dimensões do terreno, mas também vai indicar os vizinhos e a quadra. E escalas que são muito orientadas para que a gente faça a elaboração desse desenho é na escala 1 para 500 e 1 para 1000, dependendo aí do tamanho da abertura da sua discussão. Vamos lá ao exemplo da planta de situação. Então, a gente tem aqui a indicação de qual é o lote e, a partir disso, a gente ainda tem as referências dos lotes vizinhos, mostrando aí um recorte da quadra. Ou seja, tudo isso para conseguir viabilizar e transformar esses elementos numa formatação mais prática, conseguindo reconhecer quais são as ferramentas que vão caracterizando todas as etapas de projeto. Falamos sobre a planta de locação e implantação, sobre a planta de situação. Vamos dar sequência conhecendo quais são os outros instrumentos, os outros materiais iconográficos que precisamos elaborar para o reconhecimento do nosso projeto. A planta de cobertura, muitas vezes, está associada até à planta de implantação. Então, isso também é um ponto bem importante para nós. Então, muitas vezes, a gente até mescla dois materiais em que a gente consegue inserir o máximo de informações. A planta de cobertura, ela vai estar preocupada em apresentar o que seria o projeto do telhado e, principalmente, o que a gente vai chamar suas águas, os sentidos do caimento, o contorno da parede, usando escalas que são próximas às escalas da implantação. E por isso que aqui eu coloco que, muitas vezes, a gente faz a planta de cobertura junto com a planta de implantação para conseguir reduzir a quantidade de materiais, de produtos técnicos que são de grande quantidade. O ideal é apresentar o projeto todo em uma única escala, então se a gente adota aí na escala 1 para 100 ou 1 para 200, a gente vai embora nessa mesma escala. Quando a gente chega na discussão da planta baixa, a gente vai ter uma NBR, e aqui eu quero que você anote essa NBR para você pesquisar, se aprofundar e para a próxima aula.
que vai ser a planta baixa da edificação, organizada a partir da NBR 6492, que coloca que a planta baixa vai ser a vista superior do plano secante horizontal, traduzindo, nada mais é do que um corte na horizontal, localizado a uma altura que varia de 1,20 a 1,5. Universalmente adotamos aí a altura de 1,5 do piso de referência, ou seja, é um corte na minha edificação. Então, tem lá a minha casinha de um modo bastante simples. Para eu elaborar a minha planta de edificação, eu vou passar um corte nessa meu plano. Então, é um corte nessa minha edificação. Tudo que está abaixo de 1,5 m eu represento. Então, essa seria a minha planta da edificação. De modo geral, utilizamos escalas na 1:50 e não para 100. E lembre-se que a gente precisa fazer as plantas de edificação para os diferentes andares, para os diferentes pavimentos que nós temos. Isso é um ponto bem importante. Cada um dos andares, cada um dos pavimentos vão ter necessidades e características diferentes. Quando saímos do plano horizontal e entramos no plano vertical, a NBR 6492 também fala sobre os cortes. Então, os cortes vão ser o secante vertical, que divide essa edificação em duas partes. Uma no sentido longitudinal e outra no sentido transversal. Então, imagine que a edificação era cortada ao meio e a gente entende, verifica o que acontece agora verticalmente dentro dessa edificação. Nos cortes transversais, nós podemos, então, marcar os cortes longitudinais e vice-versa. Geralmente, nós vamos usar a escala 1:50 ou 1:100, que também é o padrão que nós adotamos aí no desenvolvimento das nossas plantas de edificação. Então, esse também é um ponto bem importante aí para o desenvolvimento do nosso projeto. Quando entramos na discussão da fachada, a NBR 6492 também coloca esse momento de discussão. Então, o que a gente coloca aqui dentro desse nosso espaço, né? Que entender que a fachada ela vai ser a representação gráfica dos planos externos da edificação e, com isso, ela vai apresentar como se ela estivesse fora desse edifício. Diferente do corte, ainda que a gente esteja falando de um produto vertical, o corte, eu estou fazendo um corte dentro desse edifício, a fachada eu estou vendo ela externamente a esse edifício. E também adota-se aí o mesmo padrão de escala para que a gente consiga ter esse elemento, ter essa clareza de produção de uma forma mais efetiva. Então, dentro de todo esse espaço, a gente fecha a nossa discussão sobre a produção dos desenhos técnicos, falando aí na relação da preocupação em como comunicar o nosso projeto e como tornar ele universalmente conhecido, universalmente reconhecido, que isso é muito importante. Se a gente chega numa etapa em que a gente distribui esse projeto para demais profissionais, é importante que a gente adote um único padrão. E a NBR 6492 nos auxilia a definir esse padrão. Mas como falamos no início da nossa aula, a produção do nosso projeto não se encerra em produções que são exclusivamente representativas por meio de desenhos técnicos. É preciso também falar dos memoriais. O memorial justificativo também é amparado aí pela 6492 e é um texto que vai evidenciar o atendimento e as condições que são estabelecidas no que a gente viu lá atrás, na etapa de concepção do programa de necessidades. Geralmente ela vai apresentar o partido arquitetônico, vai definir esse estudo preliminar, a legislação que acontece sobre esse projeto e as representações gráficas e principais justificativas da solução arquitetônica. Memorial justificativo é justificar as nossas decisões projetuais. Nós também teremos aí outros tipos de memoriais que são bem importantes para nós, que é conseguir traduzir de uma forma bastante efetiva, de uma forma bastante coerente, a relação do memorial descritivo. E é muito comum que você receba o memorial descritivo quando você compra um imóvel, por exemplo, que descreve todas as informações, todas as tomadas de decisões que foram feitas no desenvolvimento do projeto. E aí a gente tem sistema construtivo, tipo de acabamento, qual é a forma de manutenção que a gente precisa atribuir para aquele determinado espaço, para aquele determinado ambiente. Então é importante que a gente tenha essa decisão e esse processo de compreensão de que o nosso processo, a nossa relação, o nosso procedimento enquanto profissionais é traduzir todas essas definições em condições que são técnicas de desenho, representação gráfica, mas trazer esse produto que acontece em paralelo, que é fazer uma versão textual, traduzir essas informações, tornar legível a esse cliente que muitas vezes é leigo, a esse usuário que muitas vezes não compreende os termos técnicos da arquitetura, a relação como a gente se coloca aí, se propõe
no desenvolvimento do nosso produto, do nosso projeto, e por isso é importante que a gente torne essa arquitetura acessível. E é isso que a NBR 6492 vai objetivar. Traduzir todos esses elementos técnicos em soluções que sejam universais para que a gente tenha o máximo de informações, o máximo de coerência entre os nossos agentes de projeto que vai compreender aquela decisão e a forma como a gente registrou. E com isso a gente vai fechar a nossa discussão sobre a elaboração do projeto arquitetônico. E aí chegamos no momento de extrema importância para as produções de projeto. Eu gosto muito quando a gente chega na discussão sobre análise de projeto referencial ou análise de obra correlata, e esses são caminhos que a gente vai conversando sempre. Inclusive, a minha sugestão para o nosso fórum é o desenvolvimento de um projeto, de uma análise de obra referencial, que a gente consiga começar a elaborar o nosso processo, o nosso raciocínio projetual. E qual é a melhor forma de olharmos para um projeto que a gente vai desenvolver? Se a gente não tem repertório ainda, se a gente não tem base de projeto, qual é a melhor forma de eu traduzir tudo isso num projeto? Buscar por obras que tenham sua semelhança, ou seja, pela sua tipologia, ou seja, pelo seu volume, pelo seu programa de necessidades, e traduzir tudo isso num elemento de projeto. Ou seja, é olhar para aquilo que já foi executado, já deu certo, que vai ter as suas potencialidades e as suas fragilidades, como todos os projetos, mas traduzir todos esses elementos e conseguir conduzir de uma forma mais coerente, de uma forma mais assertiva. É como se eu tivesse definido uma etapa de pesquisa, de estudo, de aprofundamento para aquele projeto que a gente vai desenvolver. Um exemplo bem prático, traduzindo tudo isso numa leitura bem simples, eu vou desenvolver aí um projeto de reforma para uma sala comercial, para um escritório de arquitetura. Então, vamos lá. Eu vou iniciar o meu processo. Conversei com o meu cliente, entendi as limitâncias dele, as exigências, as expectativas. Fui lá, reconheci já a sala dele, já vi qual que é a relação que vai estar estabelecida aí dentro desse espaço. E agora, como que eu inicio o meu processo de criação? Eu vou lá, elaboro um esboço, ou elaboro outro esboço, começo a materializar os meus croquis, mas ainda há uma rigidez, ainda há uma rigorosidade desse meu projeto. Não seria mais fácil se eu voltasse, antes de iniciar o processo de materializar as minhas ideias, buscar por referências, buscar por conteúdo, pesquisar, estudar, ter bagagem projetual para iniciar o meu projeto? É nisso que nós vamos falar nas análises de obra referencial. Então, muitas vezes, o arquiteto ele tem dificuldade de explicar suas ideias. E essa é uma dificuldade que nós temos muito séria, que é relacionada aí à comunicação do nosso projeto. Então, o arquiteto vai ter essa dificuldade e, para isso, é importante que a gente busque, né, pelas soluções, pelas referências das nossas escolhas projetuais. Então, você está lá trabalhando num projeto, está lá trabalhando no desenvolvimento da sua atribuição, e aí você chega nesse momento tão importante que é falar sobre a solução do projeto que a gente adotou. Então, imagina que nesse momento você precisa explicar o seu projeto para ele, justificar a solução do seu projeto volumétrico e transferir isso nas relações dos aspectos gerais para que o seu cliente entenda, para que o seu cliente tenha a compreensão. E agora, como que você vai começar a fazer isso, né? Qual é a solução, qual é o questionamento que você leva como relevante para apresentar a esse cliente? Quais são os itens que você não pode deixar de falar para ele? Um ponto muito importante quando a gente apresenta esse case, que é a relação de discutir análise de projeto referencial ou análise de obra correlata, é compreender que nós precisamos entender que a análise de obra correlata não é cópia, não é plágio. Plágio é crime na nossa profissão. Nós não podemos pegar um projeto que já foi executado e replicá-lo, replicar as suas soluções. Não é essa a intenção da análise de obra correlata. É olhar para as soluções e tomar condições, tomar partido, tomar diretrizes, mas jamais realizar a cópia desse projeto. Mas quando a gente vai falar sobre esse processo de comunicação, um caminho é olhar para essas análises, é olhar para esses elementos que vão nos auxiliar a produzir projetos e produzir comunicação assertiva com o nosso cliente. Voltamos ao quadro. Então, para a resolução desse impasse, você pode pegar um projeto de algum que já esteja pronto, de alguma revista, de algum local que você realmente tenha familiaridade, escolher um arquiteto renomado, buscar por análises prontas e descobrir sempre, buscar referências de como o arquiteto chegou no edifício final. Então, a partir das fotos, a partir das plantas baixas, a partir das fachadas, dos cortes, você vai buscar por bagagem projetual. Para auxiliar a apresentação, lembre-se que você não pode deixar de citar alguns elementos que são muito importantes para esse desenvolvimento. E por isso, a gente vai falar sobre 5 pontos que são importantes para você realizar a sua análise de correlato.
O primeiro, que é estudar sobre a volumetria do seu projeto. Então, olhar para esse volume, olhar para essa particularização, qual foi a solução de forma, quais foram os materiais. Os aspectos que são referentes à implantação, qual é a forma que o arquiteto definiu para alocar aquele imóvel naquele determinado terreno. Aspectos referentes às formas, os aspectos referentes aos acessos e, em seguida, você deve descrever de uma forma em texto, como apresentar esse projeto para o cliente. Então, você vai lá elencar os pontos fortes, os pontos que são mais chamativos no seu projeto, que são definidores do seu projeto, e converter isso em um texto. Ou seja, após estudar e analisar todos os itens que foram citados, você vai fazer uma apresentação digital, pode ser aí em forma de slides, com apoio de imagens que vão justificar a sua análise. Para apresentar circulação, você pode usar como apoio a planta baixa, ou até mesmo elaborar desenhos esquemáticos e criar um relatório que vai ser um relatório textual, apresentando todos os pontos de análise de projeto. Pessoal, essa é uma relação bem importante para esse desenvolvimento do nosso projeto. Eu gosto muito de trazer isso como uma estratégia, como uma produção, porque vai falar muito sobre essa simplicidade de converter o que está executado, que já é palpável aos olhos do nosso cliente, aos nossos olhos, em instrumentos de produção projetual. Isso é muito legal, essa base é muito legal. Converter tudo isso em elementos que vão justificar toda essa nossa produção e vão nos dar realmente esse conforto relacionado às produções dos nossos projetos. Então, meu convite para você é que você inicie já o desenvolvimento do seu fórum, para que você comece a entender, se familiarizar com o que avaliar, quais são as condições que a gente consegue trazer quando eu olho para um projeto referencial, para um projeto conceito, ou por qualquer condição que aquele projeto tenha sido selecionado para a elaboração da sua análise de correlato. Chegamos, então, ao nosso último momento de interação da aula de hoje e meu convite é que você, mais uma vez, encaminhe as suas dúvidas, as suas contribuições para que nós possamos fazer o fechamento da nossa primeira teleaula.
Pessoal, muito importante as contribuições de vocês. Eu vou tentar responder algumas que são muito relevantes para esse nosso momento de discussão da aula, que eu acho que o primeiro conceito, o primeiro entendimento sobre a importância da representação gráfica ficou muito clara para vocês. A importância de entendermos que em qualquer escala de projeto, falar sobre o desenho é essencial. Ele é o nosso instrumento de produção. O segundo ponto muito importante, que surgiu essa dúvida e ela é de extrema importância, onde eu consigo levantar dados e banco de dados necessário aí para a elaboração dos nossos projetos de obra referencial. Então, quando eu falo, busque por informações, reconheça um projeto que tem aí a qualidade, as potencialidades e as fragilidades, é preciso que a gente olhe para qual caminho a gente pode trazer esses elementos. E a minha sugestão, a nível de internet, que é uma condição muito simples para a gente buscar, são as revistas de arquitetura, revistas renomadas, tá, pessoal? ArcWeb, ArcDaily, eu vou colocar esses elementos aí para vocês no nosso próximo slide, e é importante que você tenha um acesso e busque essa base, esse link de referência que está no fórum de uma obra específica que a gente vai elaborar a análise de correlato, mas que você também pesquise por base de projeto dentro desse espaço. Então, sempre buscar por repertórios de publicações, isso é muito importante. Publicações sérias, publicações que estão voltadas aí pelo viés acadêmico, que a gente tenha aí a confiança, a credibilidade desse projeto. Outro ponto muito importante, só para deixar claro, ela é uma aula bastante teórica, porque eu preciso atender aos conceitos básicos de projeto. Então, a gente precisa falar sobre toda a teoria. Nós vamos converter tudo isso que nós falamos nessa nossa aula absolutamente teórica, que a gente tem aí poucas imagens para o desenvolvimento, para a comunicação desse nosso projeto, nas nossas aulas práticas. Então, eu convido você a pegar o material da nossa teleaula, converter todas as anotações, as dicas que eu fui dando aí durante o desenvolvimento da nossa aula, para que a gente possa elaborar o nosso projeto de uma forma mais assertiva lá nas nossas aulas práticas. Mas fico aberta para sugestões de vocês, tentar propor maior índice de imagem, maior qualidade visual, me proponho a fazer isso para a nossa próxima aula, mas sempre lembrar que aqui a gente está trazendo a conceituação dos nossos projetos para que a gente consiga traduzir isso durante a elaboração da nossa produção das aulas práticas. Vamos ao quadro. Para isso, então, nós conversamos hoje sobre as condições e os critérios das apresentações de projeto, a relação das etapas de execução desse projeto, então quais são essas etapas e como a gente deve sequenciá-las, a relação prática entre esses elementos que vão trazer a apresentação do projeto arquitetônico e também falamos aí sobre o estudo referencial. Então, só para que vocês tenham aí a base de dados, a gente vai ter essa base aí importante da produção do nosso projeto, que são as revistas que vão estar conceituadas aí para nós. Então, ArcWeb é uma boa referência para nós das revistas e informações como ArcDaily também vem falar para nós sobre soluções em análise de projetos. Então, aqui a gente vai ter dois exemplos bastante simples. Existem muitas outras revistas que cabem aí à nossa pesquisa e o nosso entendimento final sobre a produção do nosso projeto. Eu espero que tenha sido uma aula de bastante funcionalidade, bastante conceituação para vocês, para que a gente comece a iniciar esse nosso processo de projeto. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundando um pouquinho mais as particularidades do nosso projeto, quanto esse produto é importante para a gente reconhecer a forma de materializar todos esses nossos elementos e conseguir converter essa base em produção, em um banco de dados que vai ser eficiente. Eu convido você ao desenvolvimento e ao estudo dessa nossa aula, à apropriação da primeira aula prática para que a gente consiga aí iniciar o nosso desenvolvimento, para que a gente possa ir tirando as dúvidas no decorrer da nossa disciplina. Bons estudos para você e até a próxima aula!